Olá, sou o Luiz, sou aluno especial do programa de pós-graduação de Ciência da Computação da Unifesp. E atualmente eu trouxe aqui como pauta do meu artigo o tema Análise de complexidade de implementações de algoritmos de ordenação. Então, a minha maior motivação foi trazer aqui à tona o tema de algoritmos e também, mais especificamente, em ordenação. Esse tema que é bastante corriqueiro e muito utilizado nos dias de hoje, principalmente pela grande quantidade de dados que a gente tem em nossas aplicações. Utilizamos esses métodos de ordenação a todo momento, seja ali, por exemplo, quando a gente entra no aplicativo de conta bancária, ele faz uma exibição de um relatório das nossas finanças, por exemplo, por ordem cronológica, desde também quando a gente vai ali pedir uma comida num aplicativo de delivery, a gente consegue fazer essas ordenações. A questão é que não basta somente ordenar, mas sim ordenar da maneira mais precisa e mais ótima possível. Então, nesse meu artigo, eu trouxe aqui dois algoritmos, basicamente, que foi o Quicksort e o Shell Sort, que possuem ali complexidades semelhantes, que seria n log de n, e fiz um estudo juntamente com uma base de dados de medicamentos que foi coletados ali, que foram dados disponibilizados pela Anvisa, que contém ali mais de 30 mil registros contendo dados de medicamentos. Ah, e eu fiz ali um processo de ordenação em cima dessa base, análise de complexidade, tempo de execução, trocas e comparações, a fim de realizar um estudo mais afinco com esse tema em questão. Bom, uma vez já demonstrado a motivação e a introdução desse tema, eu trouxe aqui como pautas desse relatório artigo alguns processos de metodologias. Então, nessa sessão de metodologia, eu abordei conceitos acerca da implementação de algoritmos, também de como é feita a análise de complexidade de algoritmos, as classes desses problemas, e também elenquei a base de dados que foi utilizada. Bom, inicialmente ali, como análise de complexidade de algoritmos, por exemplo, até de acordo com o Ziviani, o desenho de algoritmos ele é dado ali basicamente pelo estudo das partes que integram esse algoritmo. Posteriormente, quando a gente vai partir para o desenvolvimento de fato desse algoritmo, a gente tem que perdurar ali nas nossas decisões as tomadas de decisões, as operações necessárias para a gente chegar ao objetivo do mesmo e também outros possíveis algoritmos que a gente utiliza, como por exemplo o algoritmo de ordenação, que ele normalmente está associado a outros processos, né, de dados, né? Dito isso, as análises de algoritmos ela tem ali duas categorias basicamente, né? Onde a gente analisa especificamente o algoritmo e também a outra categoria que é analisar a classe ao qual o algoritmo pertence. Então, essa primeira categoria, basicamente, ela visa responder ali qual é o custo de se utilizar um algoritmo em detrimento de outro para resolver um determinado problema. Já a categoria de classificar, ela visa analisar qual classe aquele algoritmo que a gente está desenvolvendo se enquadra. Por exemplo, toda a família de algoritmos, né, visa resolver ali alguns problemas específicos. E aí, a depender de como a solução vai ser implementada, a gente vai dizer se ela é uma implementação viável e ela tem uma solução ótima ou não, de acordo com o custo que era esperado para aquela classe. Ah, Dito isso, por exemplo, né, uma vez que a gente consegue fazer esse procedimento, a gente consegue determinar, por exemplo, o custo que a gente consegue ter para uma classe de ordenação, nesse caso, pois a gente consegue, em detrimento do algoritmo desenvolvido, estimar ali a quantidade de operações, de loops que esse algoritmo vai ter. E com isso, a gente consegue determinar se ele vai ser um algoritmo que vai ser classificado nessas classes que a gente trouxe aqui. Como, por exemplo, se a gente vai dizer ali que utilizando a notação Big O, se o algoritmo ele vai ser um O de 1, né, que é um custo constante, um O log de N, um O de N, O de 1, que seria ali quantidade constante, né, um O de N, que é a quantidade de N elementos que vão interar ali naquela operação, e o caso que é o tema do nosso trabalho, que são algoritmos O, N log de N, que
tipicamente são algoritmos que resolvem os problemas quebrando em partes menores, a fim de resolver ali as partes individuais e no final resolver o tudo, né? Trouxe também aqui um comparativo do quão essa função de custo ali, conforme ela cresce, o quão de tempo que a gente tem para resolver. Então, eu citei aqui que com n igual a 50, para uma função aqui exponencial, né, 2 elevado a n, 2 elevado a n, a gente chega a resolver esse caso, né, essa entrada de 50 elementos, com 35 anos. E já um algoritmo ali, o de ordem de n, por exemplo, a gente consegue resolver ali em 0,0005 segundos. Então, a natureza de qual nossos algoritmos se encaixam diz muito sobre também a sua performance e o seu tempo de execução. Bom, dito isso, o algoritmo de ordenação, que é o nosso tema principal, eles dizem respeito ali basicamente a como a gente pode organizar os nossos dados, né? E eu trouxe aqui, por exemplo, uma breve história do Quicksort, né? Como ele surgiu, a sua motivação. Então, o Quicksort, ele tem ali como principais premissas, né? Ele tem ali um elemento pivô, ele separa duas partes de um vetor, elementos à esquerda e elementos à direita. E elementos à esquerda nessa primeira parte do vetor estão somente os valores que são menores do que o pivô, e à direita os valores maiores que ele. Então, esse processo é repetido até que os índices, por exemplo, ali dos pivô, da listas à esquerda e à direita se coincidam. E quando eles se coincidem, quer dizer que eu já ordenei todos os meus valores dessa minha estrutura. Bom, com a avaliação do algoritmo Show-Sort, após realizar ali as baterias de experimentos, né, foi possível obter os seguintes resultados. Então, para um tamanho de 1000, ele conseguiu operar na casa ali de microsegundos. é, de- é, é, e aí, com isso, ter um valor considerável aqui em relação ao processamento. Mas conforme foi aumentando esse número, né, esse valor foi aumentando para milissegundos, e é notável aqui que esse algoritmo de show sort ele não performa bem para dados aleatórios. O melhor caso dele ali é o caso que os dados estão dispostos em ordem crescente. E também ele tem um processamento razoável quando os elementos estão dispostos em ordem decrescente, tendo ali pouca diferença aqui entre eles, mas quando a gente aumenta demais aqui o dado, né, de 10.000 para 30.000, a gente tem uma grande diferença entre os mesmos, né? Bom, tem outra questão que o shell sort ele tem ali basicamente alguns processos com relação ao processo de comparação e de trocas, ele se mantém estável, ou seja, conforme aumenta, ele vai aumentando, então ele segue esse padrão. Um pouco diferente, por exemplo, do Quicksort, que à medida que a gente foi aumentando aqui, ele variou, mas não seguiu esse mesmo padrão corretamente como o Shell Sort. Bom, no Quicksort, ele teve aqui, ele performa muito bem com dados aleatórios, né, onde ele atua aqui com com o menor valor total do algoritmo de shell sort. Então, o menor tempo que o shell sort obteve foi aqui um total de 38,22 para 30.000 dados, né, e aqui a gente obteve 17,47 milissegundos. Bom, com relação a dados crescentes e decrescentes, o Quicksort não tem uma boa performance. Contudo, ele consegue ainda entregar, é um bom algoritmo que consegue entregar esse tempo ali de dados ordenados em um menor tempo nessa condição. Então, vai ressaltar que cada algoritmo tem seus prós e contras e é importante fazer essa análise de contexto e da natureza do problema para que você aplique o algoritmo correto que irá resolver os seus problemas. Com relação às trocas, ele teve um aumento aqui significativo aqui na ordem crescente e decrescente, e no aleatório ele se manteve em poucas trocas, e também com relação às comparações, o que ele obteve maior foi o crescente, mas com ênfase na ordem decrescente,
onde ele teve que fazer trocas sucessivas ou comparações sucessivas, e mais uma vez o aleatório teve as menores quantidades, justificando ainda assim o tempo tão baixo aqui do tempo de execução. Bom, como conclusão, né, a escolha desses algoritmos, como eu comentei previamente, elas devem ser dadas devido a um problema de que se pretende resolver e também a natureza dos dados. O Quicksort, ele por si só já é um algoritmo muito bom e bastante utilizado como um algoritmo padrão. Contudo, uma vez que os dados não estejam a favor do seu melhor caso, né, talvez o shell sort seja uma melhor escolha para se realizar essa ordenação. Bom, então, fechando esse como conclusões, o shell sort ali, ele é possível ele é possível de ser utilizado quando a gente tem ali dados que estão na ordem decrescente ou crescente. Por outro lado, o quicksort já se mantém melhor com relação aos dados aleatórios, e não performando também como dados crescentes e decrescentes. Por fim, desse trabalho, né, que teve como objetivo realizar ali uma análise algorítmica para esses dois métodos, shell sort e quicksort, que têm complexidades semelhantes, que são n log de n, e aplicados ao contextos ali de ordenação de uma base de um problema real, que é de medicamentos disponibilizados pela Anvisa, foi possível realizar a análise, identificar a natureza e realizar um estudo em cima dessa, dessa questão por meio de experimentos envolvendo tempo de execução, análises e a ordenação dos dados que foram submetidos ao algoritmo. Esses aqui foram as referências utilizadas no nosso artigo. Indo ao código que foi implementado, né, foram necessários coletar nossa base de dados, que ela está mais ou menos organizada como segue, né? Foi removida a primeira linha, que normalmente é o cabeçalho. Eu dividi aqui em alguns arquivos, segmentei alguns arquivos para facilitar o meu processo de exploração também. Bom, também foi necessário realizar aqui um desenvolvimento de uma parte que fosse responsável por ler esses dados e tratar ali e fazer a conversão de texto para data. E também foi criado aqui, na linguagem Golang, os algoritmos utilizados no artigo, né? Utilizando aqui o shell sort, né? Que faz ali as trocas por meio de gaps ou intervalos, o H, como mencionei no artigo, e também o quicksort, que utiliza ali de meios recursivos e também conta com um particionamento de dados para realizar essa verificação ali, essa ordenação dos dados, né? Faz essa quebra do problema em partes menores. Também utilizei para isso mecanismos aqui para fazer algumas explorações do algoritmo e verificar como eles estavam sendo categorizados em termos de desempenho, né? Então, criei métodos específicos para auxiliar também nesse desenvolvimento. E assim que a gente determina aqui a execução do programa, a gente consegue coletar, então eu coloquei aqui 5 de cada para cada caso, né? Para o melhor caso, para o pior caso e para o caso aleatório. No caso, o melhor caso eu mencionei aqui que seria onde os dados já estavam ordenados. O pior caso eu coloquei com os dados desordenados. E o random case seria os dados aleatórios. E basicamente foi isso a nossa aplicação. Também, ao longo dessa fase de avaliação, posteriormente, eu extraí essas métricas de tempo de processamento. Eu metrifiquei por meio de trocas e variáveis de comparação de troca para que fossem quantificados esses valores e que esses, por sua vez, não mudaram. Mas assim que eu colocasse mais operações ali de incremento e etc., poderia dar alguma diferença no tempo. Então, eu optei por fazer eles separados dos testes de tempo, de performance desses algoritmos.